Olá a todos, muito buenos dias, queridos hermanos, amigos, que gusto é estar neste país com a família da fé, com amigos, com hermanos, com família, sim, porque muitos se han vuelto família em la fé, graças a Deus. E nós outros marcamos este dia para orar por um livramento, orar por la salvação, orar por um câmbio, em la fé de Elias, pois o propósito de Elias era que as pessoas se volveram a Deus e salieran de todas as maldições, de todas as perturbações. Este é o propósito por lo qual estamos aqui, fazer as pessoas volver-se a Deus e elas, através de volver-se a Deus, serem livres de todas as ataduras, serem livres de todo o sofrimento, porque a vontade de Deus é buena, é perfeita e é agradável. Deus não se alegra em ver as pessoas sofrendo. Antes, Ele quer que as pessoas salgam do sofrimento, salgam de suas cautividades e proebe del gozo, da alegria, del refrigério que só Deus pode dar. Vamos fazer várias orações nesta manhã. Me gostaria, já em la primeira oração que vamos fazer, que você que está enfermo, doliente, prepare aí um pouco de água, uma botejita com água. Prepare aí, por favor, pastor Alejandro, para mim também. Prepare aí uma botejita com água. Vamos consagrar a Deus. Por suposto que a água não vai curar. Quem vai curar é o poder de Deus. Mas vamos apresentar a Deus este elemento. E quando você beba com fé, o poder de Deus chegará à sua vida. Antes de fazer a oração, se você conhece alguém que está doente, por favor, comparta com amigos, com seres queridos, comparta com o máximo de pessoas que você conhece aí, porque de seguro chegará a bendição, chegará a salvação para esta pessoa. Tem uma boteja, não? Comparta aí, vá compartilhando com o máximo de pessoas. Eu vou a dar-lhes alguns segundos. Está chegando aqui pessoas para o culto, não? Se está sumando aqui em la transmissão, também aqui no culto, está chegando pessoas. Vamos então a dar estes segunditos para você compartilhar com mais pessoas. Amém? Vamos então a fazer a oração da fé. Pastor Alejandro já está trazendo aqui a boteja para mim. Ei, botejão, hein, pastor Alejandro? Bem grande, hein? Amém, já está me deu cedo. Deixa-me tomar um pouco aqui. Aqui em Uruguai, Montevideo, está um clima muito bonito, muito lindo. Está já ensaiando o verano, não? Vamos então a entrar na presença de nosso Deus. Se você pode, ponga-se de pé, cierre seus olhos e vamos falar com nosso Deus. Haga desta canção sua oração, haga desta canção seu clamor, seu ruego para nosso Deus. Aqui estamos, meu Deus. Padre, usa tu poder e opera em mim. Lleva mi dolor, haz que tenha fim. Padre,
Toca em mi ser. Basta uma señal. Basta una señal. Para tu poder. Para tu poder. Destruir el mal. Destruir el mal. Diga para ele: mi cuerpo pertenece a ti, Senhor. Mi cuerpo pertenece a ti, Señor. Ten piedad de este pobre sufridor. Cura a mi alma. Pídale a él. Cura mis pensamientos. Curas. Derrota al enemigo que atormenta mis sueños. Cura, tu palabra cura. Es la fe que me asegura, sin miedo del peligro, porque estoy en las manos de Dios. Por eso cura Jesús. Por eso cura Jesús. Cura Jesús. Cura Jesús. Cura y bendice mi vida. Por eso cura Jesús. Por eso cura Jesús. Cura Jesús. Cura Jesús. Cura y bendice mi vida. Mi amado Deus e querido Padre, nós outros aqui estamos reunidos em tu santa presença, meu Deus, e lo hacemos com toda a nossa fé, com todo o nosso viver. Ah, meu Deus, marcamos este encontro aqui em Montevideo, Uruguai, com a certeza que o Senhor há de volver o coração das pessoas hacia ti, Senhor, e assim livrá-las de todo o poder del mal, de toda angústia, de toda aflição, de todas as aflições. Não solamente os que estão aqui residindo neste país, mas os que nos acompanham desde Espanha, desde Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, tantos lugares, pessoas que se unem com nós outros agora nesta manhã de domingo para invocar-te, ó Padre. Oh, meu Deus, não permita que esta pessoa siga da mesma maneira. Há pessoas que foram invitadas com a vida destroçada, com a vida hecha a pedaços, Senhor. Pessoas que estão com a vida, meu Deus, por el suelo. Pessoas que estão sem esperança, sem paz, sem sossego, sem descanso. Eu lhe apresento estas vidas, meu Deus, que nesta manhã tu fogo, tu poder venga a ser derramado, venga a tocar. Toca, Jesus, em cada pessoa. Toca para liberá-las, toca para transformá-las, toca para salvá-las, meu Deus. Não permita que esta pessoa siga a sofrer, pois escrito está em tua palavra: venide a mim, os cansados, os abatidos, os trabalhados, e eu los harei descansar. Oh, meu Deus, toca nesta vida hora. Visita este que está com câncer, com tumor, com uma bactéria, com vírus, com um problema irreversível para os homens, não para ti, Senhor. Toca com tu poder a hora, passa tu poder da cabeça aos pés, e todos os males habidos e por haveres, que oprime, que deprime, que esclaviza esta persona, seja neutralizado, como Elias orou e o fogo caiu, Senhor, que caiga fogo a hora, o fogo que consume todo o mal, o fogo que consume as enfermedades, os vírus, as bactérias. Eu oro para que tu poder penetre em los ojos, em la garganta,
oh meu Deus, em los pulmões, penetra tu poder, meu Deus, onde haja uma dolência, aonde haja um dolor, aonde haja, meu Deus, um sofrimento. Toca, Jesus, e vá queimando, vá cauterizando esta úlcera, este sangrado, vá cauterizando, meu Deus, esta diabetes, vá queimando, meu Deus, todos os tumores, vá queimando todo o SIDA, vá queimando todas as bactérias del COVID, todas as reações del COVID que esta pessoa teve e deixou sequelas. Vá queimando, meu Deus, vá queimando esta parálise, vá queimando este desequilíbrio, vá queimando, meu Deus, esta acidez, vá queimando, meu Deus, toda a gastrite, vá queimando toda a psoriase, vá queimando toda artrites, artrose, reuma, vá queimando, meu Deus, vá queimando estas enfermidades, em nome de Jesus. Te ordenamos, dolência, salga deste corpo, salga desta persona, espírito, bactéria, salga desta vida, em nome de Jesus. Seja queimado todos os males, oh meu Deus. Manifiesta tu poder para liberar. E se há uma cautividade espiritual, se há, meu Deus, uma maldição, se há um espírito de bruxeria, hechiceria, se há, meu Deus, uma plaga, se há uma demanda contra esta criatura, se há, meu Deus, algum vínculo satânico por detrás destes problemas que a gente está passando, seja, meu Deus, desporrado todos os males, este mal que está escravizando esta pessoa com a pesadez, com o desânimo, com as dúvidas, com os medos, com todo cansanço que ela sente, todo desgano que ela sente. Se há um espírito que às noites não la deixa dormir, que perturba ela com vozes, que perturba ela com estas vozes que melhor morir, matar-se, se é queimado, salga desta vida, salga agora. Espíritos imundos sejam queimados em nome de Jesus. Alce suas manos aos céus, diga: Senhor Jesus, toca em minha vida, toca em minhas manos, toca em meu ser, e echa fora todo mal, toda maldição. Usa-me, Deus, estas manos agora. Apoie estas manos onde você tem algum dolor, onde você tem alguma moléstia. Se você não tem nenhum dolor, nenhuma moléstia, ponga a mão em seu peito, e em nome de Jesus, todas as dolências, todas as maldições, que estas manos sejam as manos de Jesus, que sanou, que liberou, que transformou, que levantou os mortos, que liberou a los paralíticos, a los leprosos. Que estas manos sejam as manos de nosso Deus, agora, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, toda dolência, toda enfermidade, toda maldição, agora, em nome de Jesus, diga: salga de meu corpo, diga: salga de minha vida, e salga a hora para nunca mais volver. Receba a sanidade, receba a cura, receba o milagre em sua vida, em seu corpo. Levante suas mãos, dê graças a Deus, adore a Deus, diga para Ele: graças, Senhor, graças, porque sei que Ele Senhor me ouve, que Ele Senhor nos escutou, que nesta manhã chega a sanidade, chega a liberação, chega o refrigério, chega, meu Deus, a saúde que esta pessoa tanto esperava, a saúde física, mas também a espiritual, a del ânimo, a del espírito. Os espíritos abatidos se levantam, os espíritos cansados, tristes se levantam, se animam, se revigoram. Receba el vigor, receba a força que vem
de nuestro Deus. Reciba agora o Espírito de Deus em sua vida. Oh, meu Deus, bendice este povo. Entregue seus problemas, entregue seu ser, seu viver, entregue seus caminhos a Deus agora. Encomende a Ele seu caminho, como está escrito em sua santa palavra. Encomenda a Deus seus caminhos, confie nele e Ele lo hará. Hará resplandecer tu luz como el meio-dia. Receba aí a presença de Deus agora. É o que nós outros lhe pedimos, meu Deus. E também lhe agradecemos de todo nosso coração. E os que creem, digam amém e digam graças a Deus. Amém e amém e graças a Deus. Respire hundo e sejam bendecidos, sejam fortalecidos em nome de nosso Senhor Jesus. Haga aquilo que você não poderia ser. Você que não poderia mover sua mano, mueva sua cabeça, mueva suas rodillas. Levante-se desta cama. Haga o que você não poderia ser. Em nome de Jesus. Eu não sei que os estudos lhe han mostrado em seu corpo, pero eu lhe sei de uma coisa: você vai volver a ser estes estudos. Eu sei que é complicado, eu sei que é custoso, mas você vai volver a ser com a certeza de que você está sanado, porque o Espírito de Deus está aqui, neste lugar, e está aí também para liberar, para transformar, para obrar em sua vida. O Espírito de Deus está aqui e está aí também, obrando em sua vida, curando seu ser, curando seu viver. Escreva aí nos comentários como você se sente. Escreva aí agora nos comentários. Vamos cantar esta linda canção. O Espírito de Deus se move neste lugar. Mientras tanto, você pode escrever e cante com alegria, cante com fé. Cante. Há dito em Brasil que diz: quem canta, os males espantam. E quando cantamos a Deus, então, o diabo não suporta e se vai. Amém? Vamos então cantar esta canção. Vamos aí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aqui. Está aquí para consolar. Está aqui. Está aquí para liberar. Está aqui. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cante aí em seu lugar. Cante. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aqui. Está aparecendo Está lá aquí dentro, para consolar. Está aqui. Está aquí para liberar. Está aqui. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora, Muévete en mí. esqueleto aí, vamos. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete em mim, muévete, Jesus, aqui, muévete em todos os lugares, Senhor, muévete en mí, em Colômbia, em Equador, toma mi em mente y mi Argentina, corazón, Estados Unidos, llena mi vida de tu onde há de uma amor. persona, receba o mover do Espírito Santo que obra a sanidade. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Alabe a su Deus. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
muévete em mim. Santo Espírito, muévete em mim. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Tenho a certeza que nosso Deus lhe ha ouído, lhe ha escutado. Vamos consagrar, então, bendecir esta água. E vamos pedir a Deus que bendiga todos aqueles que lá tomaram. Amém? A palavra de Deus diz que se nós outros obedecêramos sua santa palavra, Ele bendeceria nosso pão e nossa água. E sanaria-nos de todas as enfermidades. Oh, meu Deus, eu tenho aqui em minha mão esta água. E esta pessoa também, as que creem, também têm uma água. Nossa fé não está na água, está em tu palavra, está em tu nome. E Ele, Senhor, é Deus para bendecir com água ou sem água. Mas, meu Deus, nós outros bendecimos para que aqueles que lhe haja falta, meu Deus, despertar de sua fé se desperte. E tu poder chegue para curar, sanar, restaurar corpo, alma e espírito. Eu santifico, eu consagro. Em nome de Jesus, consagra cada molécula desta água, Senhor. Que entre saúde, força, vigor. Que quando seja levado a alguém que está no hospital, alguém que está internado, em uma clínica, meu Deus, de recuperação para adictos, esta adicção seja quitada. Esta adicção por las drogas, ou por qualquer outro tipo de vício, seja, meu Deus, destruído, seja arrancado. Oh, meu Deus, chega tu poder sanador, libertador. Não sei quanto tempo esta pessoa estava cautiva deste mal, mas que hoje se acabe o cautivério. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos a beber del água com toda a nossa fé? Beba aí. Muito bem. Depois você pode compartilhar com outras pessoas. Você poderá compartilhar. E de seguro chegará a bendição. Agora, por favor, você que foi curado, você que foi sanado, ou que ha sido sanado, liberado, ou tenido uma experiência com Deus, e todavia não compartilhou seu testemunho, comparta. Comparta seu testemunho. Comparta o milagre que Deus hizo em sua vida, para a glória do nome de Jesus. Não é para a glória de pastor, de uma igreja, mas para a glória do nome de Jesus e também para a edificação de sua fé, porque quando você dá testemunho, você é mais fácil que você recuerde os milagres de Deus, a misericórdia de Deus em sua vida. Pois nós outros somos olvidadiços e nos olvidamos muito fácil da benevolência do Senhor. Então, cuente seu testemunho. Amém? Graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Vamos a ler a palavra de Deus, vamos impartir, compartilhar o mensagem que está escrito. Hoje eu quero falar-lhe sobre a maior obra que Deus hizo através de Elias. Foi justamente este tema que hablamos por encimita, apenas superficialmente, el domingo passado. Hoje quero adentrar um pouco mais sobre esta obra que Deus hizo através de Elias. E eu quero nombrar os 7 acontecimentos, as 7 obras que Deus hizo através de Elias. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, eu entrego esta meditação da palavra ao Senhor,
Pido que o Senhor bendiga esta meditação e hable a nosso ser, a nosso viver. Nos ajude a ajudar a tu pueblo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Então, vamos aqui a estar meditando nesta porção. Deus, Ele hizo 7 obras milagrosas, extraordinárias através de Elias. A primeira obra que Deus hizo em la vida de Elias foi cerrar os cielos para que não lloviera. ¿Se acuerda? Aí no livro de Reis, 1 Reis 17:1 disse: Entonces Elias Tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: Vive el Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não habrá lluvia nem rocío em estes anos, sino por minha palavra. Por suposto que foi Elias que declarou que os céus se cerraram. Mas quem hizo os céus se cerrar não foi Elias, mas foi o Deus que Elias invocou. Sim, o milagro não pertence a pastor, a obreiro, a bispo, a cura, ou coisa por el estilo. Não. Milagro, incluso, não é sujo. Vêm de Deus. Nós outros manifestamos a fé, mas se Deus não obra, nada acontece. Então, jamais podemos endeusar a nenhum ser, a nenhum homem, por mais que ele haja hecho uma obra gloriosa, extraordinária. Esse é o pecado que comete, por exemplo, a Igreja Católica, que endeusa a los santos católicos, não? A los homens que fizeram alguma boa dádiva durante suas vidas. Então, fazem uma imagem, empieza a adorar e cultuar e venerar a estas pessoas, no lugar de venerar a Deus. Uma coisa é você respeitar a uma autoridade de Deus e reconhecer que Deus está com ele. Outra coisa é você fazer com que esta pessoa seja um intermediário entre você e Deus. Pois não há. Só há um mediador entre o homem e Deus. E se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho ao Padre. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Existem instrumentos, homens de fé, pessoas que levam a palavra e que Deus, através deles, bendice a muitas pessoas, pero jamais endeuce a nadie. Amém? Compreende, sim ou não? Então, a primeira obra foi fazer com que deixara de chover. Você que está acompanhando a série de Elias, você ha visto nós outros explicando o porquê isso. Não é que Deus amanheceu um dia enojado e disse: sabe que eu não vou mandar mais lluvia para já, porque esta gente me cai gordo. Não. Mas porque as pessoas haviam cambiado a verdadeira religião por la falsa. Havia cambiado o verdadeiro Deus por Baal, o falso Deus. A falsa religião, os falsos altares. Seguiam fazendo orações, mas orações ao falso Deus. Seguiam ofrendando, mas seguiam ofrendando ao falso Deus, ao falso altar. Seguiam em uma religião, seguindo normas, preceptos, doutrinas, mas normas, preceptos e doutrinas del falso Deus. E na verdade, no mundo é assim, pastor Alejandro e os que estão aqui presentes. Ou nós outros estamos seguindo a religião verdadeira, ou estamos seguindo a religião falsa. Sim? E alguém dirá: pero eu não tenho nenhuma religião, não sigo a nenhuma religião. Se equivoca. Hasta el ateísmo é uma religião.
Porque o ateísmo, o que é isso? Eu não creio em Deus. E por quê? Porque por causa desse, por causa daquele outro, normas, preceptos de homens, por supuesto, endemoniados, que não têm o conhecimento da verdade, ou que não querem aceitar o conhecimento da verdade, que elige seguir uma doutrina ateísta, regras ateístas. Então, sua religião se chama ateísmo. Então, os ateus seguem uma religião, pero uma religião equivocada. Pessoas também que estão a servir, a ser suas ofrendas, seus sacrifícios, pero em los altares equivocados. As pessoas, por exemplo, que cultuam a la brujeria, a umbandismo, etc., etc., eles oferecem ofrendas e sacrifícios. Eles fazem. E, na verdade, toda religião tem sacrifícios. Se não são de animais, se não são de sangue, são outros tipos de sacrifício, outros tipos de renúncia, pero todas as religiões têm. Há pessoas que sua religião, por exemplo, é sua liberdade. Eu sou livre para ser o que quero. E todos os viernes saem a los bailes, a tomar, a drogar-se, a estar com um, com outra, etc. Fazendo assim seus sacrifícios, sacrificando seu dinheiro, sacrificando seu tempo, sacrificando seu descanso de final de semana para cultuar a si mesmo. E como dizia sobre as religiões afros, eles também fazem sacrifícios. E às vezes fazem mais que muitas religiões evangélicas, porque eles dão todo, quedam toda a noite allí com seus tambores, com suas oferendas, com suas invocações, pero ao Deus errado, ao altar errado. E assim viviam as pessoas no tempo de Elias. E por isso Deus, Ele cerrou os céus para que não chovera, porque é assim. Quando os céus se cerram para nós outros, quando a resposta não vem, quando a lluvia não vem, por algo é. É bueno recalcar estes pontos. Ou porque a pessoa está em desobediência a Deus, em pecado, ou porque Deus está esperando um tempo certo para poder bendecir a um. Acuerde-se disso. A bendição não vem ou porque eu estou em pecado, em desobediência, contrário à vontade de Deus, indo por meu caminho, minhas ideias, seguindo a falsa religião, ou porque estou no caminho certo, mas Deus tem seu tempo, ou seus tempos para bendecir minha vida. E Ele sabe qual é o melhor tempo. Amém? Primeira obra que aconteceu, que Deus hizo através de Elias, foi esta: cerrar os céus. Luego, também houve outras obras. Foram ao menos 7 obras. A segunda obra foi aqui, os cuervos que lo alimentaram. No capítulo 17, 4 e 6, não disse: beberás del arroyo, e eu he mandado a los cuervos que te den allí de comer. E ele foi isso conforme a palavra del Senhor. Pois se foi e viveu junto ao arroyo de Querit, que está frente ao Jordão, e os cuervos le traíam pão e carne por la mañana, e pão e carne por la tarde, e bebia del arroyo. Veja que é Deus. Sempre diz Deus. Quem hace o milagre é Deus. Quem sustenta é Deus. Aunque estamos aqui vendo o protagonismo de Elias, pero el que hace el milagro é Deus. Amém? Então, o segundo milagre foi esse, a segunda obra, de maneira sobrenatural, os cuervos sustentaram a Elias. Como pode pájaro trazer pão e carne? De onde uno menos esperava.
Os cuervos, incluso para os judíos, pastor Alejandro, são animais impuros, que não se toca, que não se maneja. Mas Deus, de maneira sobrenatural, usou o menos provável para bendecir a seu servo. E é assim. Às vezes, o menos provável Deus usa para bendecir a um desconhecido. Às vezes, algum que nem sequer sabe falar seu idioma bem, Deus usa para trazer pão, o alimento espiritual para fortalecer você. Alguém que você nunca ouviu personalmente, nem mais branco, nem mais negro, mas Deus usa para sustentar aqueles que esperam no Senhor. Dê-me este celular que este aqui já está muriendo-se. Está muriendo-se este aqui. Ponga para carregar, por favor. Isso é glorioso, isso é hermoso. Se você serve a Deus, não temas, não pergunte de onde vendrá meu socorro. O salmista dijo: alcei meus olhos aos montes, de onde viene meu socorro? De onde vendrá? Ele mesmo se responde. Faz uma pergunta retórica, não? Mi socorro viene del Senhor que hizo os cielos e a terra. Muitas das vezes, o socorro para Davi vieram dos filisteus. Os inimigos de Davi foram um dos lugares onde ele recebeu refúgio, abrigo, onde ele recebeu ajuda. Que coisa, não? Às vezes Deus usa a pessoa menos indicada para trazer-lhe um socorro, para dar-lhe a chave que abre portas. Não se pergunte, não diga de onde vendrá. Não sei de onde vendrá, mas uma coisa eu sei: Deus hará com que chegue. Não sei como vai vir, mas sei que vai vir. A terceira obra, deixe-me abrir aqui. A terceira obra que Deus hizo em la vida através de Elias foi esta aqui. Terceira obra. Qual? Multiplicou a harina e o aceite. Exatamente, aqui está. 17:14. Porque o Senhor Deus de Israel ha dicho assim: a harina de la tinaja não escasseará, nem o aceite de la vasija diminuirá, hasta el dia em que o Senhor haga chover sobre a face de la tierra. Então já foi, e isso como lhe dijo Elias. E comeu ele e ella e sua casa muitos dias. E a harina de la tinaja não escasseou, nem o aceite de la vasija mingou, conforme a palavra que o Senhor havia dicho por Elias. Agora, a obra se estendeu de Elias para a viúva e toda a sua casa. Uma viúva que estava esperando a morte, que estava em seus finales. Uma viúva que só tinha um pouco de harina, um pouco de azeite, ia preparar a última comida e ia deixar-se morir, pois o hambre estava por todas as partes. Pero por mais que o hambre estivesse por todas as partes, Deus envia Elias, aquela mulher de fé, aquela mulher que ia obedecer, aquela mulher que tinha esperança no Deus de Elias, que não conhecia tão bem. Às vezes uno não conhece tão bem a Deus, não tem estudos aprofundados, teologia e etc. Pero não se creia que isso é seguridade que uno conozca a Deus, porque não lo é. Eu conosco muitos teólogos que são incrédulos, perturbados incluso, endemoniados, pessoas que conhecem a Bíblia de tapa a tapa, pero são realmente extremamente incrédulos. E às vezes uno já não conhece tanto, conhece pouco, mas trata de viver em fidelidade com este pouco e crer neste pouco.
Era o caso desta mulher viúda. Quando ela recebe Elias e Elias lhe propõe que ela prepare sim o pão, a comida, e traga a ele, ela não vê um oportunista, mas vê uma oportunidade para ela. Não pense que o homem de Deus, que o mensageiro de Deus, quer aproveitar-se de seu pouco dinheiro, recursos, porque eu sei que há pessoas que são assim, os falsos profetas. Mas não meta todos em la mesma bolsa, porque não lo és. Não és assim. Se há ele enganador, há ele verdadeiro. Se há ele falso, há ele verdadeiro. E Elias era um verdadeiro. E quando Elias pedia que dissera aquela ofrenda, aquele sacrifício, aquele despojamento, era para bendecir-la. Quando nós outros pedimos dízimos e ofrendas, é muito mais que bendecir a igreja, é bendecir sua vida. Porque esta atitude de fé, de dar, de honrar, de apoiar, de despojar-se para honrar a obra de Deus, isso bendice sua vida mais que bendecir a igreja. Pois quando no dízimo e ofrenda poderá dar quanto? 1.500, 200? Pero que é isso para tantas necessidades que a igreja tem? Nada. Mas em sua vida há uma distinção, porque Deus vê sua disposição de servi-lo. Ella é bendecida, ella é recompensada em sua fé, sua vida é bendecida, ella é prosperada. Deus hace uma obra de sustentar a Elias e a aqueles que estão com Elias em la mesma fé durante muito tempo. A harina não se escasseou, nem o azeite. Foi a terceira obra. A quarta manifestação, a quarta obra foi esta aqui, a ressurreição del hijo de la viuda. Versículo 20 do capítulo 17 diz: E clamando a Deus, dijo: Senhor Deus mío, a uma viúva em cuja casa estou hospedado, has afligido, haciendo-lhe morir su hijo. E se tendeu sobre o ninho 3 vezes e clamou ao Senhor e dijo: Senhor, Deus mío, te ruego que haga volver el alma deste niño a ele. E o Senhor oyó a voz de Elias, e el alma del niño volveu a ele e reviveu. E tomando luego Elias al niño, lo trajo del aposento a la casa e deu a su madre e lhe dijo Elias: mira tu hijo. É muito profundo este mensagem, porque Elias sabia que a morte e a vida está em las manos de Deus, que todo o controle está em las manos de Deus. Não há nada que não aconteça que Deus não haja permitido, incluso as coisas, incluso quando se parte um familiar, incluso quando se vá alguém, um ser querido. Elias tinha esta visão de que Deus está no controle de todo. Mas Elias não se rebela contra Deus, ao revés. Elias invoca a Deus, busca a solução em Deus. Nem tampouco Elias se resigna e disse: não é a vontade do Senhor, nada se pode fazer, como algumas pessoas que mal interpreta a soberania de Deus, dizendo: não, se Deus sabe de todo, para que vou orar? Se Deus sabe de todo, para que vou concorrer, buscar a Deus, se Deus já sabe de todo? Você não pode cambiar nada. Deus é soberano, mas a responsabilidade Deus não nos quita. Seja de la bendição nuestra ou seja de nuestras maldições, somos responsáveis. Por isso, não devemos, delante das aflições, rebelar-nos, nem muito menos acomodar-nos e dizer: és a si mesmo. Não, temos que buscar a Deus.
seja para que Ele nos fortaleça para cruzar aquele caminho difícil, ou seja, para que Ele nos dê uma salida, uma resposta e cambie o quadro difícil que nos encontramos passando. E Deus obrou uma vez mais através de Elias, fazendo com que volvera a vida aquele muchacho. Quinta obra que Deus hizo através de Elias, fim da sequia. Elias ora, verdade? Allá, capítulo 18, 41, 45, disse: Então Elias disse a Acabe: Sube, come e bebe, porque uma lluvia grande se oye. Você escuta bem aí, verdade? Todo está saindo bem? Graças. Acabe subiu a comer e a beber, e Elias subiu a la cumbre del Carmelo, e prostrando-se em terra, puso seu rosto entre as rodillas, e digo a seu criado: Sube agora e mira hacia el mar. E ele subiu e mirou, e dijo: Não há nada. E ele lhe volveu a dizer: Vuelve 7 vezes. E a la 7ª vez dijo: Eu veo uma pequena nube como a palma de la mano de um homem que sube del mar. E dijo: Ve e di a Acabe: Unce tu carro e descende, para que a lluvia não te ataje. Aconteceu, estando em esto, que os cielos se oscureceram com nubes e viento, e hubo uma grande lluvia. Amém? E hubo o quê? Uma grande lluvia. O Deus que cierra também é o Deus que abre. Se Ele cierra, não há nada que pueda abrir. E se Ele abre, não há nada que pode cerrar. Amém? Graças a Deus. Que obra magnífica. Quando hablamos de estes milagros, como queda nosso coração ardendo em fé. Nos revigora, nos alienta. Diga-me a verdade. Saber que nosso Deus é tão bondadoso, generoso, glorioso, que Ele está por em cima de toda a maldade de um rei, de um político, de um imperador, que eles pensam que estão no controle, mas não estão no controle. Nosso Deus está no controle. Amém? Pois bem, o sexto milagre foi este. E o sétimo não hora, não? O sexto milagre, o fim da sequia. Este foi o sexto. O quinto foi fogo del cielo, verdade? Antes de cair a lluvia, caiu fogo. Caiu fogo. Deus tem poder sobre lluvia e sobre o fogo. Que Deus maravilhoso. Os profetas de Baal tentaram fazer, pero não puderam. Porque estes profetas pudieram ser alguma coisa semelhante, pero Deus não permitiu. E quando os falsos profetas chegam a ser alguma coisa distinta ou sobrenatural, é Deus que permitiu, sabe? Sabe por que Deus permite determinados milagros em falsas igrejas, em falsas religiões, por falsos profetas, pastor Alejandro? É para o juízo de aqueles que lhe gusta o engano, a de permanecerem e receberem seu merecido ao final. Porque há quienes lhe gusta do engano, há quienes lhe gusta a anarquia, há quienes amam a falsidade, a imoralidade, ao desordem, ao culto promíscuo, ao culto sem a guia do Espírito Santo. Estes cultos loucos, estes cultos contrários à vontade de Deus. Pois bem, só Deus mandou fogo, e só Deus pode mandar fogo que purifica, porque depois daquele fogo houve uma purificação. Os profetas de Baal foram mortos.
O fogo de Deus vem para purificar-nos. O Espírito Santo vem para purificar-nos. E o sétimo milagro, a sétima obra que Deus hizo foi esta aqui. Divisão das águas no rio Jordão. Você pode encontrar isso em 2 Reis 2, 7 e 8. Disse: E vinieron 50 varones de los hijos de los profetas e se pararam delante a lo lejos. E ellos dois se pararam junto al Jordão. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló e golpeou las águas, las quais se apartaram una e outro lado, e passaram ambos por lo seco. As águas volveram atrás, como allá, com o mar rojo, delante de Moisés. ¿Se acuerda? Se abriu. Que tremendo. Que maravilha. O rio Jordão se abre. E eles passam, Elias e Eliseu, mostrando que a unção de Deus estava com aqueles homens. Que maravilha estes milagres, verdade? Pero eu lhe vou dizer uma coisa. Todas estas maravilhas, todos estes milagres, não valdria de nada, não serviria de nada, se as pessoas não se volveram ao Deus vivo, à religião verdadeira. A maior obra que Deus hizo através de Elias não foi nenhuma destas obras. Estas obras são notáveis, são tremendas, gloriosas. Mas a maior obra foi a que hizo com que as pessoas se volveram a Deus. Quando as pessoas se volveram a Deus, porque o espírito de Elias era este. O propósito de ele era fazer com que as pessoas se volvieran, se redirecionaran ao caminho certo. O propósito do homem de Deus é que as pessoas conozcam a Deus e sirvam ao verdadeiro Deus. Deje a falsa fé, a fé fingida, a religião de mentira e se volva ao culto verdadeiro. Sim. Podemos ver isso allá no desafio de Elias, quando as pessoas dijeron: solo el Senhor é Deus. Depois que cai o fogo del cielo, as pessoas entonces dijeron ellas assim: vendo todo o pueblo, versículo 39 del capítulo 18, se prostraram e dijeron: el Senhor é Deus, el Senhor é Deus. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Incluso Juan el Bautista, disse a Bíblia que ele vendria en el espírito de Elias. Não é que Juan era a reencarnação de Elias. Não. A Bíblia não habla de reencarnação, de uno morir e encarnar-se em uma outra pessoa. Não. Isso não. Isso é mentira. Se alguém lhe dijo isso, é mentira. Mas no espírito, na ideia. E hablando a Bíblia sobre o espírito de Elias, o propósito de Elias, vá a dizer aqui o texto sagrado em Lucas capítulo 1, não? Versículo 17, diz assim: Juan irá delante del Senhor com o espírito e o poder del profeta Elias, para reconciliar os padres com os hijos e para que os rebeldes aprendam a obedecer. Deste modo, preparará o povo para receber ao Senhor. Ou seja, o propósito de Elias não era
não era fama, não era coronar-se como um rei, reemplaçar Acabe. O propósito de Elias não era holofotes sobre ele, não era popularidade, não era dizer, não, Deus é grande. Não. Era que as pessoas se volvieram a Deus. Este é o maior milagre, pastor Alejandro. O milagre da pessoa convertir-se a Deus, conhecer a Deus. Nós, quando uma pessoa diz que é bendecida economicamente, é bueníssimo, buenaço. Curada, é bueníssimo. Mas nada nos alegra mais e nada nos pode regocijar mais a um homem de Deus. És um pecador arrependido. Um pecador que se arrepende, que se converte, que larga sua idolatria, suas jactâncias, seu orgulho, e se submete à palavra de Deus. Isso é glorioso, maravilhoso. Por isso Jesus disse, não se alegrem porque os demônios se sujeitam, nem porque as enfermidades saem, mas se alegrem porque vossos nomes está escrito no livro da vida. Alabado seja Deus. Glorificado seja Deus. Quando uma pessoa se vuelve ao Senhor, quando uma pessoa se arrepende, se entrega, me rindo, Senhor. Me rindo, me entrego a Ti. Isso és o mais glorioso. E hoje Deus, através de nós outros, quer fazer uma obra em sua vida. Deus quer sim acabar com as maldições, prosperar sua vida, sustentar-lhe, fazer-lo sobrenatural. Mas nada disso servirá se você hoje não barrara del muro, não barrara deste muro de dúvidas, de incertidumbre, de seguir a Jesus de lejos, de falta de compromisso. Você precisa entregar-se ao Senhor. Não lo dude. Não há outra opção. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra felicidade a não ser em Cristo. Tudo o que você necessita está em Cristo. Está em Deus. Ele chama a los desobedientes para a obediência. Ele chama a los perdidos a la salvação. Ele chama a los idólatras, a los hechiceiros. Você que ha sido um hechiceiro hasta hoje. Você que ha sido um adúltero, um fornicário, um drogadicto, um mal padre, uma mala madre, um mal hijo, uma pessoa nociva. Deus lhe chama. E para finalizar, pastor Alejandro, Jesus exalta ao profeta Juan, que vindo com o espírito de Elias, dizendo que nascido de mulheres, não há havido homem maior que Juan. Aí está, o versículo aparece, não? Não ha havido nada maior nascido de mulher que Juan. Mas os que são nascidos de Deus são maior que Juan. Porque Juan não teve esta obra completa, esta redenção completa como nós outros hemos tenido, de viver em la época que o reino de Deus se está estabelecendo no mundo. E quando digo no mundo, estou falando nos corações das pessoas. Por isso, se você já é nascido de Deus, alegre-se,
Você é um dichoso. E que Deus pueda contar com você para se volver outros corações a Deus. E se você não é, todavia, é momento de volver. Volva-se ao Senhor. Volva-se a Deus. Entregue sua vida a Ele. Encomende sua vida a seu Deus. Eu quero orar. Daqui a pouco vamos fazer um clamor junto com o pastor Alejandro aqui. Pero agora eu quero orar por você que quer beber desta água, que quer beber destes rios, que quer esta renovação. Sim, vamos colocar esta canção, há um rio, e vamos orar por você que quer receber um novo coração, uma nova vida. Amém? Ponga-se de pé, cerre seus olhos. Las corrientes alegran el santuario de la morada del Altísimo. Hay un río. Hay un río. Quiero beber de esa fuente. Quiero recibir la nueva unción. Haz una renovación. Haz una renovación dentro de mi corazón. Haz una renovación. Haz una renovación. Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón. Si no fue para adorarte, para que nací. Yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero, Señor, el primer amor. Yo quiero tener lo mejor para ofrecer. Si no fue para adorarte, para que nací. Yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero, Señor, el primer amor. Yo quiero tener lo mejor para ofrecer. Oh, meu amado Deus, meu amado Padre, eu me pongo aqui de rodilhas, Senhor, para agradecer-te primeiramente por estar aqui, neste lugar, neste país, nesta cidade, levando tua palavra. Não mereço estar aqui, Senhor, mas te dou graças por haver me elegido, nos elegido a nós outros, eu e esta equipe, para levar tua palavra. Meu Deus, eu te lhe suplico, que donde quiera que esteja chegando esta transmissão, Senhor, aqueles que aún não se renderam ao verdadeiro Deus, não se arrependeram de seus pecados, não se renderam a Ti, todavia seguem em falsas crenças, falsas religiões, seguindo falsos profetas, puedan volver a la verdadeira religião, ao verdadeiro Deus, e viver
la fé, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Llama com tu, llamado santo. Llama esta persona de las tinieblas, tu luz maravilhosa. Eu te suplico, llama ella, saca ella delas ataduras, delas dúvidas. Há gente que está atada por la malícia, por las dúvidas, por falsas crenças, falsos dichos, falsas ensinanças. Estão prisioneiras seguindo a Baal, pensando que estão seguindo a Deus. Há quem sua falsa religião se chama culto a ella mesma. Sou eu, e eu, e eu, e eu. Há outros que estão servindo a falsos deuses, servindo-me, Deus, a falsas doutrinas. Que hoje o Espírito toque para revelar. Talvez ela já venha questionando, indagando-se sobre como ela tem servido ao Senhor. E isso, meu Deus, já és um chamado para que ela se desperte e se volva a ti. Vem, Senhor. Aqueles que aún não se arrependeram, se arrependam. É verdade que sempre devemos de estar arrependendo-nos. Sempre temos coisas para arrepentir-nos. Sempre, sempre, meu Deus. Por aqui estamos buscando tu misericórdia. Não falamos isso porque nós outros mesmos não necessitamos. Ao revés, somos necessitados. Somos necessitados de ti, Senhor. Oh, vem, meu Deus. Entregue seus caminhos a Deus. Entregue sua vida para Ele. Pida-lhe a Ele que venga obrar em sua vida. Pida-lhe a Ele que venga restaurar a sua vida. Pida a Ele que Ele venga transformar-lhe e a ser de você uma nova criatura. Oh, Espírito Santo, este é o maior milagre que eu quero, que eu lhe pido, que eu lhe imploro, que corações se convertam a ti, que vidas te conosca, que esta pessoa seja llena de tu presença. Llena-me, Deus, este lugar, llena esta casa, llena este coração, estes pensamentos, dessaga toda obra maligna e as tua obra bendita, restaurando a fé, restaurando a comunhão, restaurando-me, Deus, esta vida, haciendo de ella um vaso novo, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um jarro em las manos del alfarero. Quebra minha vida, diga, quebra minha vida e hazla de novo, e hazla de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um jarro novo, como tu quieras, Senhor amado. Senhor amado, eu sou el barro, eu sou el barro, e tu eres el alfarero. Quebra minha vida, diga, quebra minha vida e hazla de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser um jarro novo. Oh, meu amado Deus, que assim seja, Senhor. Que Ele, Senhor, haga uma nova criatura nascer hoje. Que esta pessoa se levante para servir-te e para seguir-te. Que a obra mais gloriosa que pode haver na vida de um, que o nome desta pessoa pueda ser escrito no livro da vida. Que ella pueda obter a maior dicha,
que uma pessoa pode ter, que é mais que pão, harina, aceite, milagros, maravilhas, eis conhecer a Deus. Aleluia. Entregamos todo a Ti, Senhor. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém e amém. Você já entregou sua vida a Jesus? Você colocou sua vida nas mãos de Deus? Amém. Então, me gostaria conhecer a você. Eu vou deixar aí nosso WhatsApp. E ao largo desta semana, eu quero atender a você. Eu quero praticar com você. Eu quero poder ajudar-lhe a caminhar com o Senhor, a andar com o Senhor. Pois esse é o trabalho do pastor. O pastor está para pastorear. Nossa igreja é online, mas não é menos importante, não. Não, é tão importante como uma igreja local, onde uno vai todos os domingos. Não pense isso. E nós outros queremos atender-lhe, queremos ajudar-lhe, e no espírito de Elias, a você conhecer a palavra, a andar, a ter esta contenção pastoral. A igreja não é de persona aislada, de uma persona. A igreja não é uma persona, a igreja é um corpo de pessoas, um grupo de pessoas, onde serve ao único Deus e submete a sua santa palavra. Você de México, você de Colômbia, Equador, Guatemala, não sei de onde você não me vê, mas você, se hoje você entregou sua vida a Jesus, você precisa estar em uma congregação. Você necessita estar sendo pastorado ou pastoreado. Você necessita isso. Então, aqui estamos para servir-lhe. Eu, pastor Alejandro, Jocelyn, minha esposa, estamos aqui para atender a todos vocês. Amém? Vamos clamar a Deus por la resposta, para Deus bendecir este país, esta nação, para Deus bendecir a todos, para Deus bendecir os que nos acompanham de Argentina. Estivemos semana passada, verdade, em Argentina. Aos amigos de Colômbia, senhora Adela, senhora Nures e outros mais. Aí em Equador, senhora Marta, senhora Mayra e outros mais. Aí em Estados Unidos, senhora Berta, senhora Miriam e outros mais, Dom Jesus Hernandes. Vamos pedir a Deus, senhora Ana Ayala, que Deus bendiga a todos aqui em Uruguai e donde queira que esteja esta pessoa anônima que nos acompanha, mas não se ha reportado, não se ha hecho assim presente, falando com nós outros, mas não é problema, vamos orar por todos, pois hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de fiesta, hoje é um dia que Deus vai, com certeza, começar a mudar, a cambiar, porque é impossível um volver-se a Deus e a vida continuar igual. Não. Todo cambia. Amém? Com luta, com trabalho, com sacrifício, mas todo começa a cambiar, porque não tem a direção de Deus. Então, vamos orar por las petições, pessoas que enviaram seus pedidos, pessoas que têm petições para ser necessidades. Vamos pedir a Deus que seus familiares se convertam. Minha esposa está aqui, Jocelyn também. Vamos estar orando. Vamos clamar a Deus para que Deus haga lo impossível possível. De acordo? Claro que sí, Pastor Marcos. Muy buenos días a todo el pueblo que está aquí presencialmente en esta bella nación uruguaya y, como dijo Pastor Marcos, a todos. Tal vez vemos a los que están aquí presencialmente, no le vemos usted que está del otro lado de esa pantalla, pero tenga esa fe que al momento de presentar nuestras causas a Dios, el propio Dios, Él escuchará. Y así como hemos visto estos milagros que Dios usó a Elías para que se realizaran, de la misma manera tengo certeza que la oración con perseverancia, con oración, la oración de fe,
ayudará a todos aquellos que lo creen y sus causas serán resueltas. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a presentar esas causas. Agarre sus exámenes médicos, la demanda, todo lo que está trabado en su vida, que vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar en este momento. Cierren sus ojos, por favor. Señor nuestro Dios y nuestro amado Padre, mi Dios, estamos en este día aquí reunidos, mi Dios. Nosotros acá de rodillas junto con todo su pueblo, mi Dios, de diferentes naciones, de diferentes países, mi Padre, para pedirle, mi Dios, por las causas de su pueblo, porque sabemos, mi Dios, que son diversas causas como enfermedades, problemas en la justicia, problemas económicos, problemas de salud, Jesús, o hasta familiares. Pero, mi Dios, aquí doblamos nuestras rodillas ante el Padre Celestial, ese Dios, el mismo Dios que estuvo con Elías, el mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con David, el propio Señor Jesucristo que vino en esta tierra para ayudar a su pueblo. Aquí estamos, mi Padre, en una sola fe, en un solo espíritu, clamando para el Señor. Puede escuchar nuestro clamor, puede escuchar nuestra oración, y principalmente, mi Dios, amarra todo principado, amarra toda obra negativa que se ha levantado en contra de este pueblo, Padre mío, porque quizás esta persona ya ha ido con la justicia, ya ha ido con la PGR, ya ha ido hasta con la Marina, los militares, Jesús, porque no se ha resuelto en una parte, mas ha buscado en otra, no se ha quedado con los brazos cruzados, ha intentado, ha luchado, Padre mío. Esta persona, mi Dios, que por alguna cuestión se endeudó o prestó su nombre y le endeudaron, Padre mío, y hasta hoy ella no ha podido disfrutar de los placeres de este mundo, ha vivido en miseria, ha vivido en escasez, solamente se la vive, mi Dios, pagando cuotas, pagando mensualidades, y a veces hasta los propios intereses, oh Dios, le han consumido día con día. Por eso amarra, aplasta, mi Dios, toda esa miseria, todo refrigerador, toda la cena que esté vacía, mi Dios, porque si hay alguien que está pasando hambre, si hay alguien que no está teniendo para comer, Padre mío, ayúdale, susténtale, así como el Señor sustentó, mi Dios, a Elías con los cuervos. De la misma manera susténtale, mi Padre, pero no le sustente un día, susténtale todos los días de su vida este pueblo, Padre mío. Esta persona que está orando por un familiar que está en la droga, que está en el alcoholismo, aquella división, Jesús, que se encuentra en esta familia, que quizás viven en la misma casa, pero infelizmente no se pueden hablar, no se pueden dirigir la palabra. Ese amor en el matrimonio se ha enfriado, este amor entre padres e hijos, oh Dios, ya no es más amor, ya hay odio, ya hay rencor, ya hay resentimiento. Espíritu de Dios, transforma esos corazones, cambia este corazón de este familiar, quita este corazón de piedra, este corazón orgulloso, este corazón, Padre mío, que hace traer divisiones. Quizás ya lleva años sin poderse hablar con su familia, pero aquí estamos, oh Dios, sabiendo que el Señor, Él traerá la respuesta a través de la fe, en el nombre del Señor Jesús. Oh, mi amado Deus, foram 7 milagros que nós outros hablamos que Elias realizou, ou que o Senhor realizou através de Elias. Ah, meu Deus, podemos nombrar-los, cada um deles, como a abertura del rio Jordão. Senhor, lo que o Senhor hizo com Elias, pode fazer com nós outros infinitamente mais. Toca, Jesus, para abrir as portas, como abriste aquele Jordão. Abre os caminhos financeiros, abre os caminhos dos negócios, abre os caminhos que estão travados, os juízos, as demandas, os empreendimentos sejam abertos os caminhos, as portas, Senhor. Abre, Senhor, abre estes caminhos para prosperar, enriquecer financeiramente, materialmente, para a glória de tu nome. Eles passaram ao outro lado,
Mi Deus, a prosperidade deste povo servirá para que nós outros passemos a outras vidas, a outras nações e alcancemos mais almas, mais propósitos para Ti. Porque não tem sentido nada do que logramos se não é para servir-te, Senhor. Prospera que haja testemunhos que hoje empieza a abrir todos os caminhos que estavam cerrados, caminho de trabalho, caminho de vendas, a multiplicação. Sim, meu Deus, não foi também a multiplicação do aceite e da harina da viúva pobre, que este que está pobre, que este que está como a viúva, sem proteção, sem recursos, chegue a providência, chegue, Senhor, a todos os pobres de espírito, a todos os pobres que oram com nós outros, a providência, ele sustento de maneira milagrosa. Sim, Senhor, levanta, assim como ele, Senhor, levantou aquele hijo de la viúva de los muertos. Não são poucos de nossos familiares que estão vivos, mas estão mortos ao mesmo tempo, mortos espiritualmente, em las sepulturas chamada dúvida, desobediência, caminhos lejos do Senhor, pessoas que estão, meu Deus, mortos em seus delitos e pecados. Ressuscita-los, levanta-los, traga-los de volta ao caminho da fé, ao caminho da salvação. Se um dia eles estiveram, vivos, ressuscita-los. E se nunca te conheceram, nunca se aproximaram, pode aproximar-se e converter-se deveras. Ó Senhor, que estas señales que eles Senhor isso através de Elias, pode ele, Senhor, ser muitas vezes mais, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em la vida deste povo. Sustenta tu povo, convierte esta igreja em uma igreja fuerte, inabalável. Bendice, Senhor, cada um de nós outros, tus servos e servas, e todo este povo que está aqui com nós outros, e os que ande está todavia, que não estão, mas vão estar. Bendice os que estão vindo online, participando online, que tu bendição chegue, em nome de Jesus. E os que creem, diga graças, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Tenha a certeza que o Senhor escutou sua oração. Tenha a certeza que Jesus ha escuchado sua voz. Eu vou a terminar a reunião haciendo a apresentação de los fieles diezmistas. E vamos preparar esta canção. Graças, Senhor. Vamos preparar esta linda canção. Eu só tenho que dar graças a Deus. Pero como hemos pactado apresentar los diezmadores, los diezmistas, vamos a hacerlo. E se alguém disse, pastor, como hago para fazer chegar meu diezmo? Ou você tem dúvidas que o diezmo é do Senhor? Ou você tem dúvidas que o diezmo é importante para sua fé, para sua comunhão com Deus? Creio que não. Creio que você já entendeu isso, verdade? Então, tenha o aceitito. Vamos fazer uma unção en el alto de la cabeça, em las manos. Que Deus bendiga todo o trabalho de las manos. Isso. Consagre sua vida a seu Deus. Amém? Alce suas manos aos cielos. Ó Deus meu, fortaleça estas manos. Consagra estas manos. Adestra estas manos para a batalha e para a vitória. Guia os pensamentos deste povo e corona-los de tus mais ricas bendições. Corona-los de honra, corona-los de tu poder.
Eu bendigo cada diezmador. Se hemos podido chegar aqui, Senhor, neste país, se hemos podido chegar a Buenos Aires e a ser el culto, e ter, meu Deus, o mínimo de recursos para ter um lugar para dormir, para comer, é porque há diezmadores, há ofrendantes, poucos, mas há. Mas que estes poucos sejam ricamente bendecidos. E aqueles que se sumam à hora, aqueles que se decidem ser um colaborador, vejam os céus abrir-se e a bendição chegar em todo quanto eles hagam. Que a bendição os alcance em seus empreendimentos, em seus labores no campo, na cidade, em la tecnologia, no negócio, em todos os sentidos. Que o Senhor os guarde, os proteja, os cuide hoje, amanhã e sempre. Recebe as ofrendas, os dízimos de cada um, que seja como a ofrenda de Abel, aceitável e agradável a ti, Senhor. Te dou graças. Nos vamos de aqui com a certeza de que o Senhor se agradou de nosso culto. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Que Deus me los bendiga, me los cuide ricamente, abundantemente. Em nome de Jesus. Nós outros, a causa da internet, gravamos este culto, mas à la noite vamos a poner a gravação del culto com as pessoas. Este culto hemos hecho sem el pueblo aqui presencial, pero vamos a gravar allá no Salão da Comarca e vamos a colocar também para ustedes verem. Amém? Como foi? Deus me los cuide, me los guarde. Um abraço fuerte e hasta pronto. Doy gracias a Dios porque puedo ver la planta brotar, el día nacer, la lluvia llegar, el río correr. Gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios, pues puedo sentir mi alma cantar, mi rostro sonreír, por medio de la fe, llegar al porvenir. Doy gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la salvación, pues tengo a Jesús en mi corazón y vivo cantando, cercado de hermanos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios en el agua y en el pan. Doy gracias a Dios por todos hermanos. Doy gracias a Dios en la alegría y en el dolor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por lo que pasó el día de hoy, el día que vendrá, por la protección que Él me da. Gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por lo que ya hice para ver mi hermano sonriendo feliz, por todo que doy
dormiló. Gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la salvación, pues tengo a Jesús en mi corazón y vivo cantando, cercado de hermanos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Doy gracias a Dios en el agua y en el pan. Doy gracias a Dios por todos hermanos. Doy gracias a Dios en la alegría y en el dolor. Gracias a